Irlanda sem inglês. É possível vir para Irlanda com inglês zero e você vai sobreviver aqui? É sobre isso que a gente vai falar na entrevista de hoje com o Wesley. Primeira vez no canal, bem-vindo, Wesley. Obrigado, Samuel, pelo convite. Oi, galera, tudo bem? E o Wesley, ele veio para Irlanda com inglês zero. Zero. Você não Zero, falava nada. Nada. Inclusive na imigração, para vir passar na imigração, eu tive que vir com uma carta, porque eu não conseguia falar nada, absolutamente nada. Então na carta explicava para onde eu estava indo, qual que era o meu intuito de vir para cá e aonde eu ia ficar. Essa carta explicava tudo e eu não precisei falar nada. E lá mesmo, eles tiraram uma foto minha e já deixaram tudo certo para eu dar entrada no Sanford, que é o visto que eu tenho hoje aqui. Que é o visto de marido de alguma pessoa que tem o passaporte irlandês, europeu. E Wesley, então bora lá. No Vamos lá. início, passou pela imigração, não sabia nada. Você chegou aqui com inglês zero. Como que foi assim, o choque de chegar na Irlanda? Conseguir trabalho? Como que foi assim, o início aqui com inglês zero? O início é muito complicado, o inglês zero, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, trabalhava com vendas no Brasil e quando eu cheguei aqui eu não conseguia nem me comunicar para pedir uma água em algum lugar, então é muito complicado. Não vou mentir, é muito complicado. Só que mesmo na questão de você não ter inglês para conseguir alguns trabalhos, você consegue. Como trabalhos limpando pratos numa cozinha ou trabalhar no car wash, que era o meu primeiro, que era lava rápido aqui, né? Trabalhar nesses empregos você não precisa de inglês. Só com mímica mesmo você já consegue trabalhar. E tem muitas vagas aqui na minha cidade que é Dundalk. E você trabalhava com vendas no Brasil. E assim, foi um choque muito grande sair de um trabalho mais intelectual para um trabalho mais braçal. Como é que foi? Assim, foi um choque? Foi tranquilo a adaptação? Então, eu vim aqui com muita sede assim, de mudar de vida e de tudo mais. E lá, além de trabalhar com vendas, eu era gerente de vendas. Então, era uma posição um pouquinho melhor. Quando eu cheguei aqui, eu já vim com a cabeça muito aberta, eu sabia que ia ter que trabalhar com isso. Só que é difícil para mim até hoje, para falar a verdade, é difícil até hoje, porque eu sempre quero mais e queria estar trabalhando na minha área ou fazendo alguma coisa do tipo, que não é ainda, porque o meu inglês ainda não é bom o suficiente para me fazer isso. Você falou que não é tão difícil, né, arrumar trabalho, assim, mas numa escala de 0 a 10, como que você classificaria para quem chega com inglês zero conseguir o primeiro emprego aqui na Irlanda? Eu vou ser bem sincero, assim, aqui na Irlanda tem, aqui na nossa cidade, tô falando da nossa cidade, aqui, que é Dundalk, que é uma cidade pequena, é a sétima maior da Irlanda, só que comparado com a cidade que eu era no Brasil, que era São Paulo, é muito pequeno, só que comparado com a Irlanda em si, aqui é muito fácil de conseguir emprego, inclusive para quem não fala inglês. Todos os lugares que eu bati para pedir emprego, eu consegui. Então, E isso era pra mim assim, foi bater no muito lugar para fácil. conseguir? Como é Eu que fui. funciona arrumar um emprego? Primeiro assim, eu aconselho quem vem para cá, primeiro, deixar um currículo feito, ver quais são os padrões europeus, principalmente da Irlanda, que é o país que você está vindo. E, sei lá, hoje tem várias ferramentas que você pode usar, tem o ChatGPT que pode ajudar você também. E vem com um currículo bem feito. Mesmo que seja uma vaga mínima possível, deixa seu currículo para ter seu contato e tudo mais. Eu batia nos lugares e minha mulher, que fala inglês, ia comigo e ela me ajudava em alguns aspectos que eu não sabia. Então, ela chegava lá, perguntava se tinha vaga, eles falavam que sim ou que não, ou era para deixar o currículo para o gerente ou algo do tipo, e eles falavam, se tivesse alguma vaga, sobre o que era. Então, ela conversava, me explicava, e lá mesmo eu já sabia do que eu ia trabalhar e algo assim. Eu batia mesmo, passava nas portas, Porta em porta. porta em porta. Você Porta usou em algum porta. site? Não? Ou foi tudo no... Então, no Indeed, começo foi porta em olhando? porta. E depois eu vi que tem um site chamado Indeed, que eu acho que todo mundo usa aqui. Lá você já consegue ver as vagas que tem, o horário que eles querem e tudo mais. É tipo o InfoJobs no Brasil. E ele é muito fácil de usar. E depois eu utilizei esse site também. Sim. E em relação... você chegou aqui totalmente cara e coragem, não conhecia ninguém, como é que foi? Nada, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Inclusive a nossa amizade, né? Que agora tem amizade com os brasileiros, mas quando a gente chegou, nem brasileiro, nem grupo de brasileiro a gente não tava. E aí
a nossa amizade com aqui, a única pessoa que tinha, que a gente conhecia, era a nossa landlady, que é a pessoa que aluga a casa pra gente. E ela é a nossa amiga até hoje, ela é uma mãe pra gente e ela que é a nossa amiga mesmo irlandesa. E vamos falar agora de um assunto que interessa todo mundo, que é o que o povo quer saber no final das contas. É sobre o dinheiro. Vale a pena, assim, vir trabalhar aqui com inglês zero, comparando com o Brasil? Então, eu vou deixar bem claro, assim. Se você, no Brasil, ganha menos que, sei lá, para você ter uma qualidade de vida, se você ganha menos que 15 mil reais, se você ganha menos que isso, eu já arrumava as malas e vim pra cá. Lembrando que você morava em São Paulo. Lembrando que eu morava em São Paulo. Mas eu tô falando isso por quê? Porque a questão do... Aqui, o salário mínimo daqui, equivalente a você trabalhando 40 horas por semana, que as horas que eu trabalho, não é todo mundo que trabalha 40 horas por semana, tira em torno de 2 mil euros por mês ganhando o mínimo do mínimo. Esse é o mínimo do mínimo. Base, é a base, esse é o salário que você ganha. Trabalhando 40 horas por semana, que não é o que todo mundo trabalha. Estou deixando bem claro. E com esse dinheiro, vale muito a pena, lembrando que é o mínimo do mínimo. Se você tiver alguma formação, se você aprender a falar inglês um pouquinho melhor, se você souber um pouquinho melhor, você já consegue uma vaga um pouco melhor. E aí você vai ganhar mais do que isso. Estou comparando o mínimo do mínimo. E esse é o valor que cai na minha conta. Já tirando todos os impostos, tudo que eu tenho que pagar. Esse é o valor que cai na minha conta, é esse valor. Então você acha que vale mais ganhar um mínimo aqui na Irlanda que quem ganha 15 mil no Brasil? Eu ganhava 6 mil reais no Brasil pra mim, eu não tinha uma vida, eu tinha que pagar a escola pro meu filho, né? Então eu tinha que pagar a escola pro meu filho. A gente morava em casa de parente, não pagava aluguel. Então isso era uma coisa boa, só que comparado com lá e aqui, a gente tinha um carro que era um carro normal, que qualquer um podia ter, e comparado com lá e aqui, a gente tem uma vida de alguém aqui que, sei lá, no classe média alta no Brasil, e a gente ganha o mínimo aqui. E assim, a vida, você fala de padrão de vida de tipo poder consumir o que quiser, sim, comprar, sair e tal. Assim, se seu intuito é sair, viajar, qualquer coisa do tipo, você consegue. Não vou falar que você vai viajar, vai sair todo final de semana, até porque tem um período de adaptação, que você tem que guardar uma grana, fazer um pé de meia para, sei lá, acontecer qualquer coisa, ficar sem emprego, qualquer coisa do tipo, normal. Então, nos primeiros os 8 meses, eu aconselho todo mundo só guardar dinheiro que vem para cá, e também tem que ter consciência na hora de vir para cá. A Irlanda é muito caro, deixar claro, para quem vê com o dinheiro do real para euro, a Irlanda é muito caro. A gente tem que deixar claro que se você vir com o dinheiro contado, você pode passar perrengue e vai ser muito difícil, você depois vai ficar falando mal da Irlanda. Então é uma coisa que eu deixo bem claro, vem pra cá, tem que vir com dinheiro. O mínimo possível que você pode vir, que eu acho, no mínimo 6 mil euros. 6 mil euros, você tem que vir com dinheiro pra ficar uns 3 meses. Pra ficar tranquilo, uns 6 mil euros. Eu tô falando 6 mil euros ainda não pra ficar tranquilo. Pra conseguir ali emprego entre, sei lá, o primeiro mês ali, depois de 20 dias, que é o que eu aconselho. E agora a questão assim, com 2 mil euros, você consegue ir no mercado, você compra o que você quer, você não passa vontade. É claro que você não vai fazer compra de Nutella nos primeiros meses e tudo mais, né? Que é o que o pessoal fala, que não é. Mas tem as marcas do mercado, tem uma Nutella que é do mercado, pra mim eu não vejo diferença nenhuma. Eu compro só marca do mercado, eu faço compra, eu como carne quase todo dia, ou carne, ou frango, qualquer coisa do tipo, quase todos os dias. A minha mulher é vegetariana, meu filho também. E aqui ele tem muitas opções que a gente compra, eles misturam todos os dias mistura vegetariana direto do mercado. A gente não precisa ir lá e, sei lá, bater feijão ou fazer qualquer coisa do tipo, ou fazer legumes. A gente compra direto do mercado. A gente consegue fazer tudo isso. A gente tem carro aqui, carro 2021, que a gente não tinha no Brasil. E a gente mora numa boa casa também. Sim. Então, né, nem se compara. Mas isso que você falou é importante porque, principalmente a maioria dos imigrantes da Irlanda, eles vêm pelo esquema do curso de inglês, né? Comprar 8 meses de curso para vir, conseguir o visto e ficar aqui trabalhando. E aí, às vezes, a pessoa vem com aquele dinheiro contado. E aí, assim, passa perrengue, porque, né? A Irlanda é caro, não é um país barato para você viver. Quando você já está aqui, ganhando aqui, a história é outra. Quando você vem com o dinheiro do Brasil,
para se manter, até arrumar o primeiro emprego, é de fato desafiador. E outra coisa também, muito, muito interessante, eu acho assim, aqui é um país de oportunidades, vou deixar bem claro, essa é a realidade hoje, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, a realidade de hoje. Eu deixo bem claro isso porque tudo pode mudar de uma hora para outra, isso aconteceu já com o Brasil e com outros países também, inclusive Portugal, que eu já não aconselho mais as pessoas a morarem lá. E assim, o poder de compra é muito bom, é realmente muito bom, isso comparando o mínimo. Você ganhando o mínimo, você já tem um poder de compra muito bom comparado com qualquer outro lugar que eu já tive na minha vida. E assim, se você tiver força de vontade, trabalhar bem, eu comecei na empresa, como eu trabalho numa fábrica, né? Então eu trabalhei no car wash aqui, como eu falei, trabalhei lavando pratos também. Inclusive foi o trabalho que melhor me pagou até hoje, que foi lavando prato, deixando claro No que restaurante. foi o meu primeiro trabalho. E lá eles me davam quantas horas eu queria trabalhar por dia. Não interessa, se Se eu você trabalhar quiser 15 trabalhar horas, 12, 15, 16 horas por dia, você eles me trabalha. davam 15 horas para trabalhar por dia. Só que foi o trabalho mais puxado que eu trabalhei em toda a minha vida. Lá você trabalha, eles pagam bem. Inclusive, assim, eles não tinham esse negócio, por exemplo, o salário lá era R$13,50 por hora, que quando eu cheguei aqui era R$11,30 o salário mínimo, eles pagavam R$13,50 por hora. E lá eles me davam quantas horas eu queria. Só que lá eles não davam pausa. Então você tinha que fazer 15 horas, você trabalhava 15 horas. Sem pausa. Sem pausa nenhuma, sem Loucura. sentar, loucura, prato chegando desesperadamente, sem pausa, sem parar. De verdade, eu não parava 10 minutos para respirar. Só que não. E tem outras, sei lá, trabalhei a semana lá para pegar, sei lá, 600 euros. Se deu 615, a mulher ia lá e me dava 650. Ela não tinha, sempre me dava mais. Dava um pouco a mais. Sempre me dava Você mais. tirava então a média de 600 euros por semana? Não, estou uma média. Não, eu trabalhava menos porque como que eu vim com criança e com mulher e filho, meu filho ficava na escola, então eu tinha que cuidar da casa. Minha mulher é a única que dirige, então eu tinha que manejar quem ia buscar na escola e quem ia levar e quem ia buscar na escola. Então a gente meio que trabalhava metade. Ela trabalhava em hotel e eu trabalhava no restaurante. Eu trabalhava em torno de 20 horas por semana, eu pegava em torno de 400, 500 euros por semana. Bom, então assim, o cara que é solteiro, vem com sangue nos olhos, quer tipo assim, ganhar dinheiro também, consegue, né? Assim. Consegue. E lembrando que isso aí não pagava taxa, tá? Era cash in hand, não tinha contrato nenhum. Também, né? Dinheiro na mão. Dinheiro na mão. Dinheiro na mão. E aqui eu falo, tem muito trabalho que é cash in hand, tem muito trabalho que é cash in hand. Quando você chega aqui, deixando claro também, você tem que tirar um documento chamado PPS. Documento PPS. Mas não se apega nisso. Se você chegar e tiver força de vontade, bater nos lugares, você consegue um trabalho que é cash in hand, que se trabalha e o patrão te paga na mão mesmo, sem precisar do documento. E aí, porque para você tirar o documento demora um tempo, se você já explicou isso no canal. Não Sim, sei. já. E até tem também, é bom de deixar claro em relação ao Dublin e Dundalk, porque 90% dos brasileiros estão em Dublin. Dublin é uma outra realidade. Dublin já é não só super lotado de brasileiros, mas como de imigrantes do mundo inteiro. A gente está no interior. Aqui tem também bastante imigrante para uma cidade do interior, você vê muito, mas nem se compara com Dublin. Então, se compara. Então isso faz muita diferença para conseguir emprego, moradia, tudo, né? Então, é isso. Então, e outra coisa, eu estava falando sobre a força de vontade no trabalho, eu falo isso muito porque acontece. Eu sinto que o brasileiro ele tem mais força de vontade, a gente tem mais garra, a gente sabe o que a gente passou para chegar aqui. Então, no trabalho, todos os trabalhos que eu trabalhei, não é falando por mim, eu acho que todos os brasileiros que eu conheço trabalham muito mais que os irlandeses ou qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar do mundo. A gente sempre dá mais o sangue. E, inclusive, minha mulher começou aqui, né, numa empresa, ela trabalha numa empresa como se fosse telemarketing no Brasil, e ela começou aqui atendendo no telefone, e depois de um ano, hoje ela é gerente da empresa, uma grande empresa aqui na Irlanda, e eu também trabalhei sem falar inglês nenhum, comecei numa linha de produção, eu faço cerveja, eu empacotava cerveja na época, né, e aí eu fui promovido para fazer cerveja, então agora eu sou cervejeiro, que é uma coisa que você precisa de um curso, uma coisa especializada. Então eles me deram a oportunidade, mesmo eu não falando inglês, mesmo eu não sabendo nada, não fazia a menor ideia do que estava fazendo, e eles me deram a oportunidade e tiveram toda a paciência para lá explicar mais o que eu falo. Isso foi tudo da força de vontade. Eles viram a minha força de vontade, a vontade que eu tinha, não chegava atrasado, ia trabalhar, tinha que ir um pouco mais cedo eu ia, tinha que ficar um pouco mais tarde eu ficava. Então, eles foram lá e me ajudaram também. O seu esforço, ele vale a pena. Eu acho que isso é muito importante.
Você trabalha, mas você vê um dinheiro que você consegue comprar um presente pro seu filho, você consegue, sei lá, investir pro seu futuro, talvez, guardar dinheiro para você comprar uma casa, fazer um investimento. E lá no Brasil talvez você não tenha essa oportunidade, e aqui você consegue. E é isso que eu aconselho para vocês. É isso aí. Então é isso. Muito obrigado, Wesley, pela contribuição. Se Obrigado, você pessoal. assistiu até aí, tem dúvidas, comente aqui, porque a gente traz mais vídeo com o Wesley. Sei que dá pra gente explorar muito mais sobre isso, mas eu acho que a gente já deu uma boa visão para quem tem serviço em inglês. Muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado mais uma vez. Tchau, E galera. até mais.